Mas você estava falando aí dos críticos, né? Os críticos, eles estão em todos os lugares. Eu só não entendo o que eles vão fazer em canais de espiritualidade. Não sei se com você acontece. Vai evangélico, gente de outras religiões que vai lá. Vidente não existe, ninguém prevê o futuro. O poder de adivinhação é só de Deus. E o que, que eles vão fazer num canal desse, né? Estão lá todo o vídeo, né? Olha, a minha primeira visão que eu tive foi dentro de uma oração evangélica, num grupo de oração dentro da igreja. A minha igreja, por isso que eu cresci com a espiritualidade meditativa, porque a minha igreja, ela acreditava nos dons da profecia, das visões, das revelações. Então, para mim, Deus dá um dom para alguém e ele não quer saber sua religião. Para mim, Deus não é cristão, Deus não é judeu, Deus não é muçulmano, Deus é Deus. Deus é o ser criador de tudo. Quem criou as religiões foram os homens, né? Os profetas, cada Sim. qual seguindo aquilo que eles acreditavam. Tanto é que, se você for pegar os livros sagrados, você percebe que as traduções mudam. Cada pastor, cada gráfica, cada editor muda a sua tradução. Sim, e Se outra você coisa, cada cultura da época tá retratada ali, né? Por que, que o homossexualismo é discriminado? Porque na época era discriminado, a prostituta era discriminada, era tudo. Então você vê que tem uma dose ali, tem mais dose de seres humanos do que de uma espiritualidade, né? Olha, você quer ver uma contradição que, uma vez, quando eu era evangélico, foi assim que eu comecei a acreditar no espiritismo. Quando eu entrei na igreja, aliás, uma certa época na igreja, eu perguntei para a pastora o seguinte: não existe reencarnação? Aí ela disse: não. Existe vida após a morte? Ela: não. Tá bom. Aí eu perguntei para ela assim: o que aconteceu com Elias e com Moisés? Ah, eles foram arrebatados. Moisés desapareceu, ninguém sabe o que aconteceu. Elias subiu ao céu. Tá bom. Sim. Aham. Quando Jesus está no deserto, chega um determinado momento em que Jesus está no deserto e existem transfigurações de dois seres, que não eram anjos, porque a Bíblia diz que não eram anjos. Eram dois espíritos de homens que viveram na Terra. Então, se Jesus Cristo ele viu dois espíritos de homens enquanto ele estava no deserto, por que as pessoas não podem ver os espíritos de gente que morreram? De seres iluminados, de guias espirituais? Porque ele viu homens que estavam na Terra, não eram anjos. E Sim, outra nem coisa, demônios, né? exato. E outra coisa, teve uma vez que perguntaram assim, né? Ah, Jesus não é o Messias, porque Jesus, como é que fala? Elias, né? Elias teria que vir à Terra e tal. Aí a pessoa fala assim, mas ele veio à Terra, ele veio através do corpo de João Batista. Uhum. Reencarnação. Então a Sim. Bíblia, ela veio, as pessoas interpretam ela do jeito que eles querem interpretar. Claro que isso é uma polêmica gigantesca que cada pessoa vai bater, né? Ah, porque você é herege, você não sei o quê. Mas é uma questão de lógica. Quando você entra para estudar os livros sagrados como historiador, que é quando eu fiz teologia, eu entrei não como uma visão espiritualista, eu entrei como uma visão de entender a história. Você Sim. quebra paradigmas porque você começa a entender. Não existe a palavra homossexualismo na Bíblia, porque homossexualismo é uma palavra que foi criada há 500 anos, 400 e poucos anos. Então, como é que uma Bíblia de hoje tem a palavra escrito homossexualismo se na época da criação da Bíblia não tinha? Por isso que Sim. eu falo, você tocou num ponto muito, muito forte, porque no meu Instagram, graças a Deus, tenho poucos críticos, mas porque eu bloqueei e limitei muitas palavras. Eu crio filtros e não permito mesmo. E se Sim, você tá certo. chegar criticando, eu vou lá e bloqueio. Ah, você não gosta de haters? Não, porque o meu trabalho é levar luz e amor para as pessoas. Se você vem para minha rede para querer destilar ódio, você vai perder seu tempo. Aí, uma coisa é Porque fazer uma crítica construtiva, a outra é ofender, né? é, eu tenho seguidores que fazem críticas e aí eu não respondo com ignorância porque eu entendo que eles não sabem. Então eu explico. Tanto que eles vêm e falam: nossa, obrigado, porque eu não tinha essa visão, não tinha essa Sim. concepção e tal. E tem aqueles, como a gente estava falando, né? Que são os que vêm. Sim, sempre tem. Eu também vou te falar, viu, que a minha época, eu passei 20 anos dentro da igreja evangélica e eu sempre era aquela pessoa que tava ali pra questionar tudo, sabe? O pastor, o pessoal ficava muito puto comigo porque tudo eu questionava. Falava, mas como que um animal saiu lá do Japão e foi lá pro Oriente Médio e tal? Não, eles falavam, não tem explicação. Eu falei, mas como não tem explicação? Não, ninguém explica Deus. Então eu sempre fui o que batia de frente dessas coisas, de não tem explicação, sabe? Então eu entendo bem aí o que você, essa fase aí que você passou e imagino, sei muito bem que você deve ter passado.